Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje eu quero trazer para vocês um resumão, né, de tudo que eu acredito, de tudo que eu fiz, que eu acredito que me levou a crescer na minha carreira. Kaliane, por que isso? Tô começando um projeto novo, né, por isso que eu tava meio afastada, peço desculpas já a você que me acompanha, que faz tempo que eu não posto vídeo. Mas eu tô aprendendo algumas coisas, eu tô focada em aprender, em desenvolver algumas habilidades, né? E aí por isso o meu sumiço. Algumas coisas pessoais também, mas eu não quero entrar nesses detalhes, tá bom? Mas hoje eu quero trazer pra você o que eu acredito que pode te ajudar, né, a você ter um aumento de salário, ou você mudar de cargo, ou simplesmente você manter o seu emprego. Por que isso, Kaliane? Eu assisti um workshop recentemente com a Camila Farani, e lá ela trouxe um dado que me deixou bem assim alerta, né? Cerca de 80%, gente, é isso mesmo, 80%, ou seja, quase tudo. Cerca de 80% das pessoas hoje, elas estão inseguras em relação ao seu emprego, né? Então, eu decidi reunir essas informações. A gente já vem falando sobre carreira aqui, né? E aí eu tô contando um pouco da minha história. Lembrando, não sou psicóloga, não sou coach, como muita gente fala. Às vezes eu falo muito desse... eu uso, né, a linguagem porque eu tô aprendendo muito, né? Nada contra, pelo contrário. Só quero que você não ache que eu sou dessa área. Eu não sou dessa área, mas eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano. É uma parte que me encanta, me interessa, né? Tô lendo muito, aprendendo muito sobre isso, sobre neurociência, sobre muita coisa. Mas eu sou economista, tá? Sou economista, sempre trabalhei na área administrativa. E aí eu tô querendo trazer essa minha experiência, essa minha bagagem, né? O que eu fiz para sair de estagiária para supervisora, né? E não só numa empresa, mas em duas empresas que eu trabalhei, que eu passei quase 10 anos da minha vida. Eu quero trazer esse conhecimento porque eu acredito que eu posso agregar a sua carreira, né? Então, só para ficar claro, né, que eu não sou, digamos, formada em psicologia, nem formada em nada disso, tá? Eu sou uma economista, mas que acredita que a experiência que eu tive, né, o conhecimento que eu acumulei pode te ajudar a você manter o seu emprego. Então, se você é uma dessas pessoas que está inseguro hoje em relação ao seu trabalho, ao seu emprego, a você perder o seu emprego a qualquer momento, né, eu quero trazer informações, né, trazer o método que eu usei, o que eu fiz para poder te ajudar. E aí até coloquei uma colinha aqui. E outra coisa, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, né? Eu vou fazer uma live futuramente, não vai ser aqui no YouTube, vai ser no Instagram. Vou deixar o meu endereço aqui embaixo, porque eu ainda não tenho a quantidade de inscritos. Então, se você não tá inscrito ainda, se inscreve. Se você conhece alguém que você acredita que possa ser ajudado com essa informação, se essa pessoa trabalha de carteira assinada, principalmente se for da área administrativa, que é a área que eu trabalhava, você acredita que ela pode ser ajudada, né? Manda esse link para ela, compartilha, né? E vamos impactar mais pessoas. Eu fiz uma colinha para eu não me estender muito, né? E aí vamos começar pelo quê? Pela boa imagem, né? Tudo que eu vou falar aqui, gente, eu já gravei vídeo me aprofundando, né? Eu quero fazer tipo um resumão para você fazer tipo um checklist. Onde é que eu tô pecando, onde é que eu posso me aprimorar, onde é que eu posso me aperfeiçoar, tá bom? Então a boa imagem, gente, não é só aquela imagem física, né? Não é só a apresentação visual. Quando eu falo de imagem, inclusive eu me aprofundei muito nisso. Por quê? Porque quem trabalha nessa área administrativa, gente, geralmente você trabalha com o patrimônio da empresa. Então, é importante que você tenha um zelo com esse patrimônio, é importante que você trate esse patrimônio como se fosse seu. Então, essa imagem, quando eu falo da boa imagem, ele vai além dessa parte física. Além de você andar cheirosinho, dente escovado, né, cabelo arrumado. Quem tem um cabelo assim igual o meu é mais difícil, né? Mas ele fica arrumado à maneira dele. Você ter essa preocupação com a imagem externa, mas com a imagem que você apresenta. Então, quando as pessoas falam no teu nome na empresa,
Como é que elas te rotulam? Eu sei que isso não é uma coisa legal, mas geralmente existe o rótulo. Você é a fofoqueira, você é a babona do chefe, você é a... Tô falando no feminino, tá, gente? Mas só por questão de hábito. Se tiver algum homem aqui, desculpa. Então, como é que tá a tua imagem hoje na empresa? Né? Como é que as pessoas te veem? Isso tem muito a ver com relacionamento com seus colegas, tem a ver com confiança, tem a ver com você não mexer na comida do outro da geladeira, né? Então é você transparecer uma imagem que passa confiança, uma imagem que as pessoas veem e elas podem confiar em você. Principalmente você é da área financeira, isso é muito importante. Isso é essencial, na verdade, né? Outro ponto seria você estar sempre estudando. Por que, Kaliane? Eu já me formei, já concluí. Gente, toda empresa que você está, ou que você vai, por mais que você já saiba o que fazer, a empresa ela tem a sua própria forma de trabalhar. E toda empresa tem suas peculiaridades. Então você sempre vai ter o que aprender. Seja para você trabalhar melhor ou seja para você trazer inovação para a empresa, né? Então assim, estudar, gente, é muito importante, né? Eu falo muito isso pro meu filho, que não tem como ele fugir disso. Se ele quiser ser um servidor público, ele vai ter que estudar. Se ele quiser ser um empreendedor, ele vai ter que estudar. E se ele quiser ser um empregado, ele vai ter que estudar, né? Então assim, quanto mais conhecimento você agrega na sua área, mais valor você vai ter. E isso é perceptível, tá, gente? É perceptível numa reunião, quando você se coloca. É perceptível na hora do cafezinho, nos assuntos que você aborda, né? Inclusive, quem é você na hora do cafezinho? Você é a pessoa que fica falando mal do chefe? Tentar atenta isso, né? Eu não falei especificamente disso, gente, mas esse é um ponto que conta muito, né? Provavelmente você não vai ser promovido se você tem essa postura de ficar fazendo fofoca de todo mundo no escritório. Não vai. Porque existe uma preocupação muito grande nessa pessoa que vai estar à frente, né? O líder, ele é um exemplo. Então, como é que eles vão promover uma pessoa que não é exemplo? Entendeu? Isso tá dentro da questão da imagem. A imagem que você passa para as pessoas. Como é que as pessoas te enxergam? Como é que elas te veem? Tô voltando, né, pro ponto. Vamos passar, para não me estender muito. Boa imagem, estudar sempre, né? E, gente, um detalhe, quando eu falo em estudar, não tô falando só de faculdade, de pós-graduação. Se você puder fazer isso, ótimo, isso tem um peso, isso agrega no teu currículo, né? Mas você pode estudar comprando um livro, comprando um curso online, você pode estudar pegando revistas, jornais, entendeu? Tudo isso é uma forma de estudar. Quando você lê um jornal diariamente, você está praticando sua leitura e você está se informando. Inclusive, esse conhecimento de mercado, né? Esse conhecimento do que está acontecendo é muito importante. Outro ponto é o quê? Você interagir com todos os setores, né? Quando eu falo sobre isso, gente, eu já contei aqui pra vocês que teve uma época na minha vida que eu tinha um certo preconceito, né, com o setor de vendas. E é muito comum que exista não vou falar concorrência, mas existe, são relações, como é que eu posso falar? Eu ia falar antagônicas, mas fica uma palavra muito estrambólica. É tipo assim, setor administrativo, por exemplo, na área de cadastro. Eu já trabalhei na área de cadastro e você quer zelar pelo patrimônio da empresa, principalmente se você está liberando um crédito. Então, se você dá crédito para uma pessoa errada, a empresa pode ter um prejuízo. Só que a equipe de vendas, ela quer vender, ela quer uma comissão. E ela não vai estar muito preocupada com isso, entendeu? Então, entende que é uma coisa contrária, o administrativo vai estar querendo proteger o patrimônio, vetando possivelmente aquela venda, e o pessoal de vendas vai estar querendo liberar a venda, às vezes colocando em risco o patrimônio, né? Então, são relações contrárias, isso pode gerar um conflito. Então, você precisa ter essa visão da empresa como um todo para que você não entre em conflitos desnecessários, né? Então, você tem que cuidar do patrimônio da empresa, tem que ter esse cuidado em liberar o crédito, porém, você tem que entender que a empresa vive de vendas. Se você não tem receita, o restante das coisas não acontecem,
tá certo? Na verdade até acontece, né? Por exemplo, o custo fixo já é fixo, então, independente de quanto você teve de receita ou não, você vai ter que pagar aquele valor, entendeu? Então você ter essa percepção do todo é muito importante. Outro ponto é a questão da autoconfiança, né? Então, isso vai influenciar em quê, gente? Na forma que você comunica, né? Que tem um pouco a ver com a questão da imagem, mas aqui seria mais em relação a como você se posiciona, principalmente quando você está com os seus líderes, né? Então, assim, quanto mais inseguro você for, isso vai influenciar muito na parte da conversa, de negociação, quando você for demonstrar o seu resultado, entendeu? Então você passar essa confiança de que você sabe o que você está falando, que você acredita na sua pessoa é muito importante. Na verdade, sem isso, você nem consegue se posicionar, né, como esse excelente profissional que merece estar na empresa. Outro ponto é você ter a mentalidade de dono, né? E quando eu falo mentalidade de dono, tem um pouco a ver com essa questão de você ver o todo, né? Mas ele pega alguns outros aspectos, por exemplo, essa questão de você cuidar do patrimônio da empresa como se fosse seu, né? De você não desperdiçar uma coisa só porque você sabe que a empresa é próspera, você não precisa estar desperdiçando, seja lá o que for, gente. Desde uma caneta até, sei lá, geralmente material de expediente para mim é mais fácil pensar, mas qualquer coisa, entendeu? Então você ter essa visão de dono, de você pensar na empresa como algo que tem que dar uma receita, então você tem que buscar maximizar a receita, minimizar custo, né? Que isso vai trazer o quê? Uma melhor margem, um melhor lucro, né, para o dono. Mais ou menos essa percepção. Então, tudo que você for pensar, você ter essa visão, eu estou agregando valor ou eu estou destruindo valor? Estou gerando riqueza para a empresa ou estou destruindo riqueza da empresa? Entendeu? Só mais 2 pontos, já tá terminando. Um outro ponto, gente, só para eu não deixar de falar, né, seria você fazer o feijão com arroz. Caliane, o que é o feijão com arroz? Gente, feijão com arroz é você não faltar, né? Se você faltar, você justificar por que você está faltando, né? De preferência com antecedência, porque a empresa pode se antecipar, ela pode fazer alguma coisa para cobrir você naquele momento, né? Eu já tive alguns problemas em relação a isso quando eu tava na liderança. E assim, é uma coisa muito desgastante, gente. Quando você descobre que a pessoa não vem na hora que já é pra ela estar lá. É muito chato, né? Então tenta antecipar, manda uma mensagem antes, pode ser à noite mesmo, porque quando a pessoa acordar ela já vai ver aquela mensagem, então você já antecipa. Né? É você não chegar atrasado, é você cumprir com o que é pedido a você. E caso você não vá conseguir cumprir aquele combinado, aquela data, você antecipar também, olha, eu tô muito cheia, eu tô vendo que eu não vou conseguir atender esse prazo, pedir ajuda de repente, ou ver o que pode ser feito, mas sempre trabalhar com planejamento, sempre com antecedência, sempre tentando antecipar o problema, não deixar as coisas estourarem assim de uma hora para outra. Coisas básicas, né, gente? Não se atrasar, não faltar, justificar. Esse feijão com arroz, eu falo que é feijão com arroz porque se você está buscando um cargo de liderança, ou se você está buscando crescer na empresa, se você quer ser relevante na empresa, esse tipo de coisa você não pode estar cometendo, né? Isso é básico do básico. E por último, você ter inteligência emocional. Gente, esse é um ponto crucial, porque às vezes não, geralmente quando você começa a pensar assim, como eu te falei, com essa mente de dono, essa preocupação com todos os setores, quando você começa a demonstrar o teu resultado, a se posicionar diferente, o que vai acontecer? Muitas pessoas geralmente vão tentar jogar um banho, né, vão tentar te dar um banho de água fria. Por quê? N motivos, gente. Às vezes é inveja, às vezes é medo de perder o cargo, se for no caso o teu superior. Digamos, se você está mostrando mais serviço do que ele, ou está se mostrando com um perfil de liderança melhor que o dele, entendeu? Pode ser só questão de medo da mudança, né? Eu já falei de um episódio que aconteceu comigo, que assim,
às vezes não é por maldade da pessoa, né? Ela só não quer sair da zona de conforto dela. Então você tem que ter inteligência suficiente para você entender que vão vir, tá certo? Não sei. Professores de português me corrijam. Você tem que estar ciente que vai existir essa ação contrária, né? Vão te chamar de babão, de repente vão te excluir do cafezinho porque você não tá mais no meio da fofoca, entendeu? Então uma série de coisas que pode acontecer que se você não tiver inteligência emocional, você vai perder seu emprego, vai perder sua chance de se destacar, né? Então geralmente é uma coisa que eu nunca esqueci, não sei se é um provérbio chinês que diz que só leva pedra árvores frutíferas. Então quando você começar a dar frutos, vão vir pedras, mas você tem que estar ciente de que já viriam essas pedras. Então não é pra você ficar se derreter e, entendeu? Não tô dizendo que não é pra você ficar mal com isso, você vai ficar mal, mas você tem que saber como você vai reagir a isso, entendeu? Eu aprendi com o Pedro Calabres que a gente não tem como evitar as emoções. E a inteligência emocional é exatamente isso. Não é que você não vá sentir, isso é um erro, isso não existe. Você não tem como dizer ao seu cérebro não fique triste ou não fique com raiva naquele momento. Mas você pode se perceber, né? A sua mente inteligente, o seu executivo, já falei sobre isso aqui também, que a gente tem um elefante e um executivo. Você vai se perceber e vai entender. Isso é reflexo da minha atitude, né? Do meu posicionamento. Então, eu vou ser inteligente o suficiente para ser maduro e não reagir instintivamente, né? Não bater em ninguém, não falar coisas que eu possa me arrepender, né? O que eu faço muito? Quando eu tô com raiva, geralmente isso acontece, hoje bem menos, mas já aconteceu muito mais. Hoje eu consigo ter mais controle. O que eu faço? Eu prefiro sair de cena, né? Então, por exemplo, se você receber uma pedrada dessa, não revida de imediato, né? Tenta sair da situação para que você possa tentar ter um olhar de fora e tentar que aquela emoção ela diminua a intensidade. Então você vai desse jeito vai conseguir ter uma atitude melhor. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com você. Desculpa, o vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é porque tem muita informação para passar para vocês. Vamos marcar essa live e aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, já quer botar aqui nos comentários, já pode ir colocando, que aí, enquanto não sai a live, a gente vai gravando, respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Um abraço!